Olá, queridos professores! O nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC-Team, já está de volta. E estamos já na lição de número 10. É a nossa escola dominical voltada para você, professor de adolescentes e pré-adolescentes. Então, vamos começar a nossa pré-aula. Estudo de número 10, com um tema bem interessante e também conhecido já de todos. Quem nunca ouviu falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, a visão do Vale de Ossos, tá? O nosso versículo-chave, professor, você vai estar lendo com os seus meninos na sua Bíblia, e também eu sei que você vai estar incentivando eles durante a semana também a estarem estudando o capítulo em destaque desta aula de número 10, tá? Então, o nosso versículo está em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 14, que diz assim: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A nossa verdade prática: Deus transforma o impossível em realidade e, pelo seu Espírito, restaura tudo que estava morto e sem esperança. Então, aqui um ponto importante da nossa verdade prática. E o livro para estudo é o nosso livro de Ezequiel, e o capítulo é o capítulo 37, o famoso capítulo 37 de Ezequiel, que fala justamente sobre a visão do Vale de Ossos Secos, do versículo 1 ao versículo 17. Professor, os objetivos da lição de hoje é mostrar que Deus é capaz de restaurar o que parece morto. Olha aí, mostrar que Deus é capaz de restaurar o que parece morto. Não se preocupe que toda a informação que eu vou estar aqui desenvolvendo vai estar aparecendo os slides aqui no vídeo do canal para você estar acompanhando. Também ensinar que o Espírito Santo traz vida e transformação interior. E também fortalecer a fé dos alunos na palavra e no poder de Deus para começar. Então, esses são os objetivos da lição de hoje. Agora, o Fique a Dica, você pode ficar como Fique a Dica, e eu sempre trago aqui, quando possível, uma dinâmica extra. Ou você faz a sugestão da revista, ou você faz a dinâmica, tá bom, professor? Então, fique a dica de falar assim, ó: proponha um desafio secreto. Ao longo da semana, cada aluno deve praticar uma boa ação sem contar para ninguém. Na próxima aula, conversem sobre como foi a experiência de fazer algo bom sem buscar aplausos. Essa atividade reforça a ideia de viver com integridade diante de Deus. Então, isso aqui é até algo importante, porque hoje em dia, né, com tudo hoje exposto nas redes sociais, até uma boa ação que se faça hoje, a gente quer o quê? Bater selfie, fazendo uma boa ação, dando uma esmola para alguém, dando uma cesta básica para alguém. Então, aqui você vai fazer o contrário com seus alunos, você vai incentivar eles a praticarem uma boa ação, sem contar nada para ninguém. Aí, quando for na próxima aula, você vai procurar conversar com eles como foi essa experiência deles fazerem algo bom, sem buscar aplausos de quem estava vendo, tá? Então, esse aqui é o Fique a Dica. Agora, a dinâmica que eu trouxe hoje para vocês, professor, eu achei interessante, tá? Muito interessante mesmo. Então, vamos lá. O tema da dinâmica de hoje é restauração, tá? É o tema da nossa dinâmica, e você vai precisar, professor, de alguns materiais aqui, tá? Então, você vai precisar de 3 copos. Um copo aqui, olha. Um copo, ele vai estar com água e vinagre. Um pouquinho mais vinagre do que água. E, na verdade, serão 3.
Um vai ficar aqui no centro e 2 aqui na lateral desse copo aqui, tá? Cada copo aqui ele vai representar algo. Esse copo aqui cheio, ele vai representar a nação de Israel, tá? Você vai recapitular com os seus alunos um pouquinho lá do começo dos reis, quando eles pediram que queriam ser uma nação igual às outras nações que tinham um rei. Então, Deus permitiu com que eles tivessem um rei. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Isso quando o reino era um só. Ele era o reino unificado, tá? Só que depois de Salomão, quando o filho de Salomão iria reinar, por conta de desobediência, de conselhos errados, acabou acontecendo uma divisão desse reino aqui, que até então era um reino único, tá? Então, acabou, esse reino aqui, que era único, se dividiu em Reino do Norte, que representa... Ai, desculpa, gente. Reino do Norte, que ficou representado como Israel, com 10 tribos. E o outro reino dividido foi o Reino do Sul, chamado Judá, com 2 tribos. Então, observe que até então, esse reino era um reino único. As 12 tribos de Israel unidas, né? Só que esse povo acabou se dividindo e se tornaram 2 nações, Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Então, nesse interim aqui, como ficaram divididos, acabou que essas nações elas se enfraqueceram de uma certa forma. E com o passar do tempo, essas nações também aqui que eram a nação de Deus, elas passaram a desobedecer a Deus. Elas quebraram uma aliança que tinham feito lá atrás, ainda lá no tempo de Moisés, com Abraão, na verdade, e elas quebraram essa aliança, se voltando para outros deuses, virando as costas para Deus. Eles se tornaram apóstatas, né? Abandonaram a Deus e, por consequência dessa quebra de aliança, Deus permite que outras nações viessem e dominassem essa nação. Então, o reino do norte aqui, Israel, foi uma das primeiras a serem levadas cativos pelo reino da Síria, tá? Então, eles são cativos pelo reino da Síria e depois, passou o tempo, o reino do sul também, Judá, foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aí, nesse momento que você explicou um pouco esse contexto aqui, falando da nação, do povo de Deus, que até então estão divididos, que eles estão lá no cativeiro, né, na Babilônia, na Síria, você vai justamente voltar agora para a visão de Ezequiel, quando Deus ele leva Ezequiel em espírito para ver lá naquele vale e ver toda aqueles ossos ali espalhados, e eram muito numerosos, como o texto relata, e secos. Aqueles ossos lá, eles representavam justamente a casa de Israel, o povo de Deus que estava sem esperança. Eles estavam como mortos lá no cativeiro, né? Então Deus fala para eles e fala para Ezequiel assim: Ezequiel, esses ossos poderão reviver? É uma das perguntas que Deus ele faz para Ezequiel. E Ezequiel responde: Senhor, é tu que sabes. É o Senhor que sabes. Então, Deus manda Ezequiel profetizar sobre aquele vale para que eles pudessem ter vida.
E Ezequiel, ele obedece à voz de Deus, e quando ele profetiza sobre aqueles ossos para que eles vivam, a Bíblia fala, o texto fala que começou-se a fazer um ruído e barulho, e começou-se a juntar osso com osso, e sobre esses ossos começou a se juntar os tendões, depois veio os músculos, a carne, né? E em seguida veio a pele. Até então, se você for analisar, essa profecia, ela se cumpre. Sabe quando? Quando uma parte dessa profecia se cumpriu no ano de 1948, quando a ONU ela reconhece Israel como um Estado absoluto. Porque é aí que, porque essa promessa falava de restauração, que Deus ele ia fazer com que aquele povo ele voltasse a viver e que um dia eles voltariam para a sua pátria, onde a sua cidade, a sua nação seria restaurada. Então isso acontece justamente neste ano, né, quando Israel ele se torna um estado independente, tá? Só que não para por aí. Quando aqueles ossos se juntam, os tendões, a carne e a pele, só que eles não tinham vida ainda. Então, se você for continuar fazendo a leitura, Deus continua falando para Ezequiel, para ele profetizar. Olha aí. Profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aí aqui fala que Ezequiel ele profetizou como ele havia ordenado, o Espírito entrou neles, olha aí, e eles viveram e se puseram de pé, formando um exército, um enorme exército. Então, olha aí, a outra parte da profecia. Então, quando fala que essa nação ela vai voltar e se você for ver aqui o versículo 20, fala assim, ó, o versículo 21, então diga-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos. De todos. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Olha aí, então Deus está falando justamente essa profecia aqui, que até então eles foram divididos e agora eles nunca mais seriam um reino dividido, nunca mais seriam dois, e sim agora eles iriam estar unificados novamente. Olha aqui. Então observe, eles se tornariam novamente uma só nação. Aí está falando quando novamente a nação de Israel ela seria reerguida, restaurada, reconstruída e novamente o povo voltaria para a sua pátria, para a sua terra natal, cumprindo-se assim a profecia. Só que quando ele fala, Marcos, aqui, olha, que até então eles estavam apenas ali, a parte externa estruturada, só que ainda não tinham vida. E Deus manda Ezequiel profetizar, e agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus agora ia ser soprado sobre eles, que entrariam neles, e esse bicarbonato aqui, olha, vai representar o Espírito de Deus, que Ezequiel ele vai profetizar e vai soprar sobre a casa de Israel para que eles vivam e se tornem um grande exército. Então, observe aqui, olha, vou colocar aqui bicarbonato e vamos ver olha o que vai acontecer, professor, observe aí, está transbordando, ou seja, até então o povo estava morto e agora
com o Espírito de Deus entrando neles, eles transbordariam, ficariam cheios do Espírito Santo de Deus, porque até então eles estavam mortos, eles não tinham esperança, estavam desesperados. E Deus fala que eles iriam reviver novamente, a esperança voltaria para eles, e você começa a ministrar finalizando essa dinâmica com os seus alunos. Muitas vezes estamos assim, desanimados, tristes, cabisbaixos por coisas que acontecem, mas fale que o Espírito Santo, quando nós permitimos que ele entre em nós, aquilo que estava morto passa a ter vida, tá? Então, essa dinâmica você pode estar aplicando na sua EBD e também na sua célula, para falar que Deus transforma até o que estava morto em vida. Então, fique com essa dinâmica, tá, professor? Então, vamos estar começando a nossa lição. O que vamos estar estudando hoje, professor, é 3 tópicos. O primeiro tópico é contextualizando a visão, que vai do capítulo 37, do versículo 1 ao 3, onde nós temos 3 itens, 3 pontos, que é estado do vale, cemitério dos derrotados, só um pode avivar. E o tópico 2, vem chegando algo extraordinário, que vai do versículo 4 ao versículo 10. E os pontos, osso ouve profecia? Se liga. Os ossos responderam, que é o ponto 2, e o ponto 3, espírito soprou e a vida voltou. E o tópico 3, Deus explica, que vai do versículo 11 ao versículo 14, onde os pontos são: onde está Israel na história? E o ponto 2, velórios cancelados, e o ponto 3, atenção para a promessa, tá? Então é isso que nós vamos estar desenrolando na aula de hoje, professor. Então, vamos lá. Então, começando, professor, aqui o nosso estudo de hoje, a nossa introdução, ela diz assim: essa é, sem dúvida, a visão mais famosa de Ezequiel. Deus leva o profeta em visão para um vale lotado de ossos secos, como em uma cena de filme pós-apocalíptico. Mas calma, não é o fim. A visão mostra que Deus transforma o impossível, devolvendo vida ao que estava morto e trazendo esperança até para as situações mais improváveis. Porque para Deus, nenhum vale é seco demais para se tornar um milagre, tá? Então, é só você lembrar do que a gente fez aqui na dinâmica, né? Até então, lembrando que Deus, ele restaurou a nação de Israel, e isso também acontece também com cada um de nós. Então, é isso que nós vamos estar aqui aprendendo nesta aula de hoje. Tópico 1, contextualizando a visão. Então, vamos lá. O ponto 1 diz assim, estado do vale. O nosso versículo 1 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? Aqui nesse slide, professor, você observa aí, olha aí, mesmo sem dizer onde é, o vale já fala por si. Aí você pode perguntar até para os seus alunos, professor, o que é um vale? Então, aí você apresenta, né? É uma planície entre montanhas. Então, observe a imagem, uma planície plana e ao redor dela você encontra montanhas. Esse cenário, ele era um palco de batalhas. Era lugares estratégicos onde nações elas guerreavam para alcançar vitória em suas batalhas. Então, nesse cenário, não se diz o local, mas se fala de um lugar onde se jogavam corpos de pessoas mortas. E muitas vezes nessas guerras aconteciam muitas mortes, né? Então, muitos ficavam por lá jogados. Então, esse local era como se fosse realmente um cemitério, onde ficavam apenas ali, onde as pessoas elas morrem, só que com o passar do tempo, o corpo ele vai se decompondo, né, se deteriorando, e depois ficam apenas os ossos, né? Então, observe aí no slide que
neste livro, neste capítulo de Ezequiel, estava cheio de ossos secos, mostrando um cenário total de derrota e de desespero. Então, observe aí no slide qual era o cenário, né, que Deus levou Ezequiel ali para ver ali aquele vale. Observe na outra imagem abaixo aí no slide, né? Quando Ezequiel ele observa ali, ele vai andar ali ao redor e observa que tem é muito numeroso ali esse local e esses ossos secos, né? Então era um local sem vida, um cenário de derrota, de desespero, era um caos, né? Mas é ali no meio do caos mesmo que Deus ele mostra quem ele é. Quem ele é? Ele é o Deus do impossível, que sopra vida até onde existe morte. Então, aqui você já vai, tá, desenrolando o cenário aonde Ezequiel foi levado por Deus em espírito. Então, vamos para o ponto 2 desse tópico 1 ainda. O ponto 2 fala sobre cemitério dos derrotados. O versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Olha aí. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, observe aqui, professor, olha, parece uma cena de filme de terror. Quem gosta de assistir filme de terror, olhando para essa imagem e Ezequiel contemplando esse cenário, tendo essa visão lá, realmente é estar num cinema, dentro de um cinema, assistindo a um filme de terror, né, professor? Então, Deus manda Ezequiel andar ao redor daquele vale. E dois detalhes, professor, são notados naquela cena. Eram muitos e eles estavam sequíssimos. E o que isso quer dizer? Muito numerosos. Estavam em um estado, humanamente falando, irreversível, e sequíssimos indica que estavam mortos há muito tempo. Olha aí. Estavam em um estado, humanamente falando, irreversível, e indica que estavam mortos há muito tempo, quando ele usa a expressão sequíssimos, tá? Então, essa visão era o retrato exato de Israel no exílio. Então, o que representava essa visão? Retratava que, justamente, o povo de Israel, o povo de Deus estava assim, lá no exílio, né? Um cenário de, como foi colocado aqui, de derrota e de desespero, ou seja, não havia esperança. Então, esses ossos secos, quem era que eles representavam? A casa de Israel. E o cenário deles lá, justamente, era por conta do cativeiro, que eles já estavam, né, se tornaram prisioneiros na Babilônia. Então, Deus confronta o profeta com a realidade nível hard. E o que seria esse nível? Isso aqui, hard, que é para dizer uma palavra inglesa, significa difícil, duro, firme ou intenso. Ou seja, a situação do povo lá era uma situação dura, uma situação, um nível, estavam num nível difícil. Difícil. Então, era isso aqui que Deus estava falando, né? De julgamento, preparando o cenário para. Só que, diante disso, Deus iria preparar o cenário para o milagre que ele estava prestes a realizar. Então, justamente, é isso que essa parte aqui do texto quer dizer. Estava preparando já um novo cenário para Deus mostrar os seus milagres que ele continua operando. Tá bom? Vamos para o ponto 3, que diz assim: só um pode avivar. E o versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então, quando Ezequiel está ali diante daquele cenário, vendo aquela situação, Deus ele faz essa pergunta para Ezequiel: por acaso esses ossos eles poderão reviver? Então, Ezequiel ele não duvida. Ele não duvida.
Mas ele fala que só Deus que sabe. Ele joga para Deus, olha, é tu que sabe, Senhor, se eles podem viver. Ele quer mostrar a Ezequiel que só Deus pode restaurar. Só Deus pode restaurar. E observe que Deus continua desde lá do capítulo 1 até agora e vai continuar até o final do livro de Ezequiel. Deus sempre chamando Ezequiel de filho do homem, lembrando ele que ele é também um simples mortal como eu e você também, né? Então ele fala: poderão reviver esses ossos? E ele fala: não, Senhor, é só o Senhor que sabes. E aqui nós temos 3 lições-chave nesse texto aqui. Primeiro, reconhecer nossos limites humanos. Olha aí, nós precisamos reconhecer os nossos limites humanos. Nós precisamos nos submeter ao controle de Deus. E também o 3, confiar totalmente no poder de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também precisa se submeter ao controle de Deus e reconhecer os seus limites humanos. Aquilo que Deus, ele sabe que você pode fazer como humano, ele não vai fazer por você, porque ele sabe que você tem capacidade de fazer. Aí, quando ele sabe o seu limite e ele vê aonde você pode chegar, aonde é a sua limitação, aí ele vai agir por você. Então, nós precisamos reconhecer nossos limites humanos, tá? Então, é justamente isso aqui que o texto ele quer nos ensinar, tá? Então, a restauração só começa quando admitimos que a solução está nas mãos do Senhor. Olha aí. Essa restauração ela só vai acontecer quando nós admitimos que a solução ela está na mão de Deus. Olha aí, na mão de Deus. Em outras palavras, o avivamento não depende de habilidades humanas. Avivamento não depende de habilidades humanas. Observe aí no telão. Mas o quê? Do que ele depende? De arrependimento e da dependência de Deus. Então, o avivamento, ele só vai acontecer quando nós reconhecermos, quando nós nos arrependemos e entender que nós somos dependentes de Deus. Não vai ser os dons, os talentos que nós temos que vai gerar avivamento em nós, e sim reconhecer que nós somos dependentes dele. Tá? Então, em meio à crise e projetos quebrados, olha aí, a pergunta de Deus continua ecoando. A pergunta que Deus fez para Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Essa mesma pergunta que Deus fez a Ezequiel, ela continua ecoando nos nossos dias. Então, e a resposta, como a de Ezequiel, deve ser sempre: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, nós precisamos reconhecer os nossos limites, as nossas limitações, nós precisamos nos submeter ao controle de Deus, nós precisamos confiar, depositar nele a nossa confiança. Pode estar crise, pode estar vindo situações difíceis, mas Deus continua fazendo a mesma pergunta: poderão reviver estes ossos? E Ele quer a nossa resposta. E a resposta que nós precisamos dar é reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, justamente, é isso aqui que o texto ele quer nos passar. Então, vamos para o tópico 2 da lição. Vem chegando algo extraordinário. O ponto 1 diz assim: ouço ouve profecia? Se liga. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, observe aí, Deus dá a Ezequiel uma missão de nível impossível: profetizar para os ossos secos. Já pensou?
O que foi que Ezequiel pensou quando ele se deparou diante daquele vale e viu ali tanto esqueleto ali, tanto osso solto, velho, quebrado já, né? E ele ter que falar com aqueles ossos, sabendo que ali não tinha vida nenhuma naquele lugar. Então, vamos ser realistas. Ossos não têm ouvidos, olha aí. Ossos não têm ouvidos, ossos não reagem e ossos não mostram sinal de vida. Então, a ordem de Deus revela um princípio gigante. Olha o que essa ordem de Deus ela revela. A palavra dele é eficaz, mesmo na morte espiritual total. Então, a palavra de Deus ela é eficaz, mesmo na morte espiritual total. O milagre não estava na voz do profeta, mas na obediência e no poder do Espírito. Então, aqui, Ezequiel ele precisava obedecer a ordem de Deus. Isso era o suficiente para ele. Obedecer ao que Deus mandou ele fazer. No entanto, a ordem de Deus revela um princípio gigante. Então, o milagre não estava na voz de Ezequiel, mas na obediência dele e no poder do Espírito que acompanhava a proclamação. Ezequiel não foi chamado para analisar as chances de sucesso, mas para transmitir a palavra com autoridade. Então, olha aí, o profeta foi chamado para transmitir a palavra com autoridade. Obediência, ela vem antes do resultado. Então, precisa-se primeiro obedecer. Não ficar questionando, e sim obedecer. Quando você se submete à ordem de Deus, o resultado, ele acontece. Aí a gente lembra aí da história de Lázaro, né? É o mesmo poder criativo que Jesus usou no túmulo de Lázaro, quando ele falou, Lázaro, vem para fora. Né? Então aqui a gente observa esse ponto 1 do tópico 2, tá? Agora vamos para o ponto 2. Os ossos responderam. O versículo 6 diz assim: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Ezequiel ele obedeceu e profetizou, e os ossos se juntaram, ganhando. Aí você vai observar no slide que tem uma sequência aí. Que primeiro, quando ele profetiza, ouve-se um ruído, barulho, e começa a se juntar osso com osso. Depois que os ossos se juntam, aí sim vem os tendões, depois vem os músculos, né, pela que representam a carne, e depois a pele. Mas eles não tinham vida, como fala aqui, eles não tinham vida. Deus começa a restaurar Israel de forma concreta. Então, isso simboliza o retorno do povo do exílio. Então, essa parte ela tem um significado. É só lembrar lá da dinâmica do começo que tem um significado. Simboliza o retorno do povo do exílio. Vai também simbolizar a reunião, ou seja, a junção novamente dessas tribos que estavam espalhadas e novamente a reconstrução da nação. Então, Deus sempre cumpre suas promessas. Só que ainda faltava o sopro de vida. E isso a gente vai ver no ponto 3 desse tópico 2 ainda, tá? Então, a gente diz assim, Espírito soprou e a vida voltou. Então, diz assim o versículo, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então, observe aí no slide, professor, que quando o Espírito entra nos corpos formados, olha aí, quando o Espírito entra nos corpos formados, fica claro que apenas arrumar as coisas por fora não basta. Israel precisava de transformação interior. Também importa. Então, vida com Deus de verdade. Ou seja, um novo coração.
um novo coração, vida com Deus de verdade. Esse sopro é o Espírito Santo trazendo fé, obediência e comunhão. Hoje, isso nos lembra que igrejas podem ter estrutura, ministérios e programações, mas sem o Espírito não há vida de verdade. É Ele quem regenera, dá poder e nos faz viver segundo Deus. Sem Ele, tudo parece bonito, mas continua sem vida. Então, observe aí essa outra parte da profecia. A primeira parte se cumpriu da parte estrutural, né? Aquilo que se podia ver, que a nação ela iria voltar novamente, iria acontecer a reconstrução novamente, só que vem a parte que ainda faltava vida. Então, ele manda soprar e aqueles se torna um grande exército, eles passam a ter vida, e isso fala da nossa vida interior, da nossa parte interior. Essa parte também precisa ser restaurada, transformada, mudada, se preciso for. Né? Então, justamente é isso. Deus fala aqui do novo coração. Aquele coração de pedra precisa sair, e nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que traz vida. É justamente isso aqui que Deus está falando nessa profecia sobre a casa de Israel. E isso também chega a nós, né? Obediência, fé e comunhão. E igrejas podem ter estrutura, ministérios e programações. Pode ser bonito, mas se não houver o Espírito, ali não há vida de verdade. É apenas a aparência. Então, isso precisa também ser transmitido para os nossos meninos. Tá? Tópico 3, Deus explica. O ponto 1 diz assim: onde está Israel na história? Secos. O versículo diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Os ossos secos representam os israelitas no exílio. Então, olha aí, os ossos secos, o que eles representam? Eles representam os israelitas lá no exílio, cativos. Olha aí, então presta atenção. E lá eles estão o quê? Sem esperança, estão cansados e desanimados. Depois de anos longe de casa, toda a motivação já tinha o quê? Ido embora, evaporado. Eles diziam: nossos ossos se secaram, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Era assim que eles estavam falando lá no exílio. Estavam, né, desanimados, cansados e sem esperança. Hoje, o vale dos ossos secos é tipo aqueles momentos na vida em que tudo parece morto. Sonhos, fé, relacionamentos, ministérios, projetos. Mas temos uma boa notícia. Tudo muda quando a gente reconhece nossa limitação e se humilha diante de Deus. O que fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, me buscar. Aí fala aqui, olha, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui o povo ele precisa reconhecer os seus pecados, as suas limitações, se voltar para Deus. Então, Deus ainda pode soprar vida no que parecia perdido. Então, justamente esse é o contexto de Israel nessa profecia aí. O ponto 2 é velórios cancelados. Velórios cancelados. O versículo 12 fala assim: portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, aqui nesse ponto, Deus ele responde com um grito de esperança.
que ele fala? Vou abrir as suas sepulturas, fazer vocês viverem de novo e trazer de volta a sua terra. Esse aí é o grito de esperança. Três coisas dá para ser desenroladas aqui. A primeira é vitória sobre a morte, o sopro do Espírito e restauração total. Então, são essas três coisas que são observadas aqui nesse texto, tá? Não é só voltar ao que era antes. Não é só voltar ao que era antes. É vida nova. É vida nova. Tá? Você observa isso lá no Novo Testamento, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, né? Que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Hoje nossas sepulturas podem ser traumas, podem ser culpas, podem ser vícios ou situações sem saída, mas Deus tem poder para abrir qualquer túmulo e nos levantar para andar no propósito dele. Então isso aqui, Deus ele continua fazendo, assim como ele fez com a nação de Israel, restaurando o seu povo, né? Aqui retratando assim, olha, eu vou abrir as sepulturas, fazer vocês viverem de novo e trazer de volta a terra. Deus continua fazendo isso com aqueles que se voltam para ele. Muitos hoje estão depressivos, com traumas, com situações difíceis, mas se entregarem suas causas diante do Senhor, ele pode restaurar, ele pode dar nova vida àqueles que se achegam a ele com o coração quebrantado. Tá bom? Então, aqui, velórios cancelados. Esse foi o ponto 2. Agora, vamos para o último ponto, que é o ponto 3, que fala assim: atenção para a promessa. Versículo 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, aqui nesse ponto, no último ponto, fala sobre a volta do povo do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Realmente aconteceu. Mas a grande questão sempre foi o lado espiritual. Israel ainda estava duro de coração e acabou rejeitando a Jesus. Então, observe que lá na dinâmica eu falei sobre esse ponto aqui, que a volta do povo do exílio e a reconstrução de Jerusalém, elas aconteceram. A profecia se cumpriu, né, uma parte da profecia se cumpriu com a restauração nacional, quando a ONU reconheceu, né, o Estado de Israel independente, o Estado independente, isso em 1948. Mas Deus também estava preocupado. A grande questão seria o lado espiritual. Então, observe aí no slide. Israel ainda estava duro de coração, observe aí, e acabou rejeitando a Jesus. Aí você vai dar um destaque lá já na história de Jesus, né? O sopro do Espírito sobre os ossos secos simboliza o reavivamento que só virá de verdade quando o povo reconhecer Cristo como Messias. Então, observe aí. Israel ainda estava duro de coração, rejeitaram a Jesus. Esse reavivamento, assim, de fato, espiritual, ele vai acontecer quando o povo de Israel reconhecer Cristo como Messias, porque muitos ainda não reconhecem o Cristo como Messias, tá? Então vamos lá. Paulo explica que há um endurecimento em parte, até que a plenitude dos gentios seja alcançada. Romanos 11, 25 também fala lá, reafirma esse texto. Mas a promessa continua: todo Israel será salvo. E um dia olharão para Jesus e se arrependerão de coração. Até lá, nossa missão é pregar Jesus a todas as nações, porque em nenhum outro há salvação. Então, observe aí, tá? Todo Israel será salvo quando reconhecer Cristo como Messias. Então, essa profecia ela se cumprirá quando houver esse reconhecimento, tá? E quando vier essa plenitude dos gentios,
né? Isso será alcançado. Então, todo Israel será salvo, olharão para Jesus, e agora nos resta a missão, hoje é de pregar Jesus a todas as nações, porque nenhum outro há salvação. Somente Jesus, ele pode nos salvar e nos dar vida através do seu Espírito Santo. Amém? Então, nós finalizamos aqui. O mandando a real diz assim: leve para Deus a parte mais seca da sua vida. Fale sobre ela. Arrependa-se e fique firme em oração até ele o levantar de novo. Aviva, Senhor. Tem coisas em nós que precisam, que estão mortos e que precisam ser tirados ou precisam ser avivados, mas nós precisamos nos arrepender e levar isso a Deus em oração para que Ele nos levante de novo. Tá? Então, finalize esse momento ministrando aos seus alunos vida em cada um deles. Tá? Aí você vai para o Responde aí. Primeira pergunta: o que representavam os ossos secos? Essa é fácil, professor. Segunda pergunta: o que deu vida aos ossos? Outra pergunta bem fácil. E a terceira: o que aprendemos com essa visão? Então, você interage também essa parte das perguntas com os seus alunos, você finaliza, ora com eles, e também eu agradeço por estar com vocês. Continuo pedindo que você compartilhe o vídeo, curta os vídeos, não só assista, mas deixe lá o seu like, faça os seus comentários, tire suas dúvidas e compartilhe para que outros professores também possam ser alcançados, né? E se inscreva também no canal, tá? Então, que Deus ele possa lhe abençoar, que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.